ali. É muito bom olhar aqui e ver ex-alunos, nutricionistas, né, que estão aí na ativa e que vieram prestigiar a nossa semana acadêmica, o palestrante, né, isso é muito bom. Fiquei muito feliz mesmo de ver vocês aqui. Então, a nossa palestra de hoje a gente abre a nossa semana acadêmica e essa palestra é uma solicitação de vocês, né, nutrição esportiva, nutrição hospitalar. Então, nós estamos aqui ouvindo vocês e convidamos o professor Gabriel para estar falando um pouquinho sobre a nutrição esportiva e sobre a nutrição hospitalar também. Eu vou passar aqui para ele vai fazer a apresentação dele, né, do produto dele e dar início então à palestra, tá bom? Obrigada, Gabriel. Bom, gente, primeiramente, então, boa noite, tá, todo mundo. Meu nome é Gabriel Escobar. Para quem me conhece há mais tempo, me chama de Gael, né? É a abreviação das primeiras iniciais do meu nome completo. É Gabriel Aparecido Escobar Lima. Enfim, você vai ver ela ali me chamando muito de Gael, tá? Lá da Tipo Presidente Prudente também. Deixa eu falar para vocês então, eu fui formado, graduado pela Universidade do Oeste Paulista, tá? A UNOeste, e logo após o término da faculdade, eu ingressei na residência, que essa residência do nutricionista ela é de caráter multiprofissional, então você compartilha essa residência com demais profissionais, você compartilha com enfermeiros, você compartilha com fisioterapeutas, você compartilha com farmacêuticos, e a especialidade que eu escolhi de atuação foi a terapia intensiva, então atuação na parte clínica em UTI, tá? Junto com a residência, eu também fiz uma especialização, na verdade eu fiz 3 especializações, sim, loucura, não recomendo para ninguém, eu não vivia, eu era zumbi, literalmente. Então eu fazia residência e fiz mais 3 especializações, que é a nutrição clínica, consultório, nutrição esportiva e exames laboratoriais aplicados à nutrição esportiva. Tá? Atualmente eu também faço parte do grupo de estudo de fatores determinantes do estado geral de saúde em pacientes críticos, que é uma parceria da Unesp, de Presidente Prudente, com a UNOeste também. Primeiramente, antes de começar, eu queria saber de vocês quem aqui tem a pretensão de atuar em nutrição clínica hospitalar. 2 pessoas? 3? Mais alguém? Só 3, 4? Tá, 4 pessoas. Quem aqui tem a pretensão de atuar em nutrição clínica em consultório? Essa vai ser a maioria. A parte mais interessante de vocês vai ser a parte no final. Quem tem mais interesse aqui ao se formar em atuar em nutrição esportiva? Esportiva aqui também não tá muito forte. Parte clínica consultório é um pouquinho mais, né? Quando vocês pensam em parte clínica consultório, vocês estão pensando em acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis, emagrecimento, obesidade, é isso? É isso? Tá. Quando vocês pensam em consultório, ninguém está pensando em atleta não, né? Tá, então beleza. Então, dito isso, eu introduzo aqui pra gente a nossa primeira parte da noite, da palestra, que basicamente a gente vai estar falando sobre o mesmo tema, só que em diferentes perspectivas. Para quem tem a pretensão de atuar em clínica hospitalar, a primeira parte vai ser mais interessante. Para quem tem a pretensão de atuar em consultório na área esportiva, e até mesmo um pouquinho da parte clínica também, porque a gente vai abordar alguns pontos também importantes, a segunda parte da palestra vai ser mais interessante para vocês. Então aqui, ó, a gente tem a palestra que é intitulada como Ferramentas de Avaliação Nutricional na Nutrição Clínica e Nutrição Esportiva. Tá? Então vamos começar aqui primeiro falando sobre avaliação nutricional e nutrição clínica hospitalar. O que vocês subentendem quando a gente fala sobre avaliação nutricional? Que ferramentas que você consegue vir na sua cabeça, que você consegue utilizar para fazer avaliação nutricional em pessoas ou pacientes? Alguém quer chutar alguma coisa? Vai, Ju, representa. Bom, a gente tem que imaginar, gente, a avaliação nutricional é diferente de avaliação antropométrica. Vocês sabem o que é avaliação antropométrica?
conversando com um amigo, falar pra mim aqui nada, né? A avaliação corporal do paciente, posturas, diferenças abdominais, de panturrilha, de cintura, tórax. Perfeito, você tá escondendo o olho, né? Olha aí, ó. Tava todo tímido aí. Enfermeiro! Rapaz. Você não quer enfermeiro, tá? Esse é o joelho. Aí sim. Você vê muito nutricionista fazendo isso no hospital, não vê? Se você falar que não, você quebra tudo. Pelo amor de Deus. O pessoal vai querendo nutrição clínica hospitalar, você falar que não, você sai dessa palestra agora. Enfim, quando a gente pensa em avaliação antropométrica, a gente está falando somente disso que ele falou. Agora, quando a gente fala em avaliação nutricional, vocês conseguem imaginar o que vai além da parte de antropometria? Se você responder de novo, vai ficar feio. O enfermeiro falando de nutrição. Alguém tem alguma ideia? Exame de sangue? Beleza, ó, ela falou sobre exame de sangue. Exame de sangue entra na parte de exame laboratorial. É uma das maneiras de você fazer avaliação nutricional. Perfeito. Alguém consegue pensar em mais alguma coisa? Foi você mesmo que falou de novo? Ah, tá. Recordatório alimentar? Perfeito. Anamnese alimentar. Então a gente tem outra coisa que também se remete à avaliação nutricional. Então, quando a gente falar sobre avaliação nutricional, a gente tem que pensar em tudo isso. Porque é muito comum a gente ter enraizado na nossa cabeça que a avaliação nutricional é só avaliação de antropometria. É só circunferência, é só peso, é só estadiômetro, enfim. Não. Quando a gente pensa em avaliação nutricional, a gente está percorrendo por todas essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição enquanto profissional nutricionista. Tá? Então aqui, ó, avaliação nutricional, vamos lá, terminologia. É uma abordagem completa realizada pelo nutricionista com o objetivo de avaliar o estado nutricional do cliente ou paciente. Ela é feita a partir do diagnóstico, histórico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e avaliação da composição corporal do paciente. Então preconiza tudo isso daqui, a gente não está falando só de uma coisa, tá? E o ambiente hospitalar e a nutrição, o que tem a ver? Então trago aqui para vocês, ó, o ambiente hospitalar se torna um local de extrema fragilidade para os pacientes hospitalizados. A gente tem algumas condições que os pacientes hospitalizados eles vão ter uma maior fragilidade em relação à composição corporal do que uma pessoa até mesmo sedentária que está fora do ambiente hospitalar. Aí você pode pensar, por que isso? Primeiro, a gente tem uma coisinha chamada diminuição da mobilidade. Então, quando você está em casa, por mais que a pessoa é sedentária, ela faz atividade física. Vocês sabem agora diferenciar o que é exercício físico de atividade física? Beleza? Educadora física, não? Fisioterapeuta? Só estuda mesmo, né? Ah, então beleza. Orgulho. Tem alguém aqui de outra área, gente, só para eu saber, além do nosso amigo enfermeiro? Físico? Legal. Você? Físico também? O resto é tudo físico? Enfermeiro? Eita, temos uma equipe multiprofissional aqui. Que legal. Aí, ó, meu chegado. Beleza. Ó, então, gente, quando a gente está falando sobre isso daqui, ó, redução de mobilidade, a gente tem que pensar que mesmo o paciente, mesmo a pessoa sedentária em casa, ela não está 100% com a mobilidade reduzida, diferente do hospital. Vou dar um cenário para vocês para ficar mais claro na cabeça de vocês. Uma pessoa que é sedentária, ela levanta da cama, ela vai até a cozinha, ela vai no mercado, ela anda no mercado, empurra carrinho de compra. Às vezes ela vai no mercado, para ir no mercado ela pega um carro. Mas lá dentro do mercado não tem como você andar de carro, ou de moto. Então ela faz um nível de atividade física ali. Ela trabalha o quê? Mobilidade, contração muscular, ela trabalha isso. Quando a gente tem um paciente hospitalizado, a gente está falando de um paciente, principalmente UTI, tá, gente? A gente tem um paciente que está restrito no leito. Seja por risco de queda, seja por uma grande cirurgia que ele passou, seja pelo uso de sedativo que ele está tendo que usar naquele momento, pela ventilação mecânica que está sendo imposta nele, porque ele não tem uma condição respiratória naquele momento para respirar sem a ajuda de aparelhos. Então a gente tem que pensar que ele é totalmente diferente até mesmo de uma pessoa sedentária dentro da sua casa. Então o risco desse paciente é muito mais alto. Por quê? Porque essa diminuição da mobilidade vai levar esse paciente à atrofia muscular. E essa atrofia muscular ela é severa quando a gente pensa em redução de mobilidade. Tá?
Então aqui a gente tem também a presença de patologias extremamente catabólicas. Vocês conseguem imaginar alguma doença que basicamente triplica o metabolismo basal da pessoa? O pessoal da residência? Não pode falar, né? Vocês sabem. Ah? Câncer entra também, mas tem uma que é mais ainda. Hipertireoidismo? Depende. Se ele estiver controlado, não. Se ele estiver totalmente fora do controle, pode também sofrer influência. Mas tem uma que é mais ainda. Quem falou queimadura? Ah, mas você tá craque, hein? Meu Deus. Exatamente, queimadura, gente. Então, quando a gente pensa em queimadura, vocês conseguem fazer uma associação na cabeça de vocês? Por que a queimadura acelera tanto o metabolismo? O que ela tem de específico no nosso corpo que acelera tanto o metabolismo? Se vocês falar que queima gordura, vai ter um problema aqui. Hã? Perfeito. Principalmente a primeira que você falou. Então, o processo cicatricial, a cicatrização de tecido, exerce muita demanda metabólica no nosso corpo. E a gente tem que pensar o seguinte: se eu estou lá, vamos falar agora do pessoal desportivo, eu tenho um atleta de fisiculturismo. Esse atleta está em preparação e ele treina, está na fase mais pesada do treino dele. Se você não ofertar as calorias, os nutrientes, as proteínas necessárias para aquele paciente seu, para aquele atleta seu, fazer a recuperação daquele treino extenuante que ele está fazendo, qual a chance dele ter catabolismo ao invés de hipertrofia? É alta, não é? Por quê? Porque a gente tem lesões teciduais que o exercício de musculação, o exercício de força está promovendo para esse paciente, para esse atleta, e se ele não tiver demandas nutricionais que basicamente consigam reverter esse processo, recuperar esse tecido, esse paciente, ao invés de ter hipertrofia, ele vai ter catabolismo. Quando a gente pensa num paciente queimado, é a mesma coisa, só que em muito mais alta escala, muito mais. Quando a gente pega um paciente hospitalizado que passou por uma grande queimadura, existe uma fórmula, não sei se vocês já ouviram falar o pessoal aí, existe uma fórmula de equação preditiva de gasto energético que a gente considera a área queimada do paciente, o percentual de área queimada do paciente para a gente determinar a necessidade calórica dele. Quanto mais área queimada ele tiver, mais necessidade calórica esse paciente vai ter. Por quê? Porque a recuperação tecidual dele é muito maior pelo tamanho da queimadura que atingiu. Então, para recuperar todo aquele tecido, ele precisa de demanda calórica, energética e nutricional. Tá? E aqui a gente tem condições também relacionadas ao uso de medicamentos. Por que o uso de medicamentos exerce nesses pacientes hospitalizados um risco nutricional? Quem consegue imaginar? Mais difícil, né? Não tem nenhum farmacêutico que, se tivesse, eu ia trazer aqui para comentar para mim. Gente, o uso de medicamentos é um pouquinho mais difícil você correlacionar. Por quê? Porque não faz tanta parte na nossa prática clínica. Mas, se vocês sabem bem, a gente tem que saber sobre interação droga-nutriente. Interação droga-nutriente é fundamental para o nutricionista atuar dentro do ambiente hospitalar. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar principalmente em algumas medicações que vão exercer condições principalmente desabsortivas nos pacientes. E aí, quando a gente pensa nessas medicações, a gente está falando de antimicrobianos. Os antibióticos impostos nesses pacientes faz com que esse paciente gere uma disbiose naquele momento. Por quê? Porque o antibiótico ele não é seletivo. Ele vai matar a bactéria boa, ele vai matar a bactéria ruim. Se você promoveu a morte de bactérias boas no seu intestino, o que vai acontecer? Desbiose intestinal. Se você tem desbiose intestinal, o que vai acontecer? Síndrome desabsortiva. Significa que tudo aquilo que você está comendo, basicamente está passando direto no seu trato gastrointestinal. E aí você tem, muitas vezes, nesses pacientes, a presença de diarreia. Tá? Então, aqui mais uma condição que esses pacientes estão submetidos. Grandes cirurgias, é o mesmo raciocínio da queimadura. É um estresse metabólico de recuperação tecidual muito grande. Tá? E aqui a gente tem também uma das partes que o nutricionista mais atua e mais sofre também, que é aquela do preconceito em relação à alimentação hospitalar. Quem aqui já ouviu falar, se uma comida está ruim, ela está igual comida de hospital? Muita gente, né? Muitos de vocês. Isso, gente, é uma
uma coisa que cada vez mais o nutricionista luta para lidar, para derrubar cada vez mais esse mito. Claro, dentro das realidades de cada ambiente hospitalar. Um hospital 100% SUS é muito diferente de um hospital particular. Um hospital de cidade grande, mesmo ele sendo SUS, é muito diferente a verba também do hospital de cidade pequena. Então, isso daqui é uma das coisas que o nutricionista atua fortemente dentro das realidades impostas no ambiente hospitalar, tá? Tem um nutricionista, que ele é um profissional responsável diretamente por lidar com toda essa parte aqui, de produção de refeições, que é um nutricionista de... Quem falou o ano? Beleza. Nutricionista D1, Unidade de Alimentação e Nutrição. Então, a gente, enquanto profissional nutricionista clínico hospitalar, a gente faz uma comunicação direta com o profissional nutricionista D1, tá? Para a gente fazer toda essa roda aqui girar. Senão, o que eu prescrevo não é de fato o que vai para aquele paciente. Existe uma comunicação ali. Tá, e quais são as ferramentas de avaliação nutricional disponíveis no ambiente hospitalar, né? Então, como que o nutricionista ele faz para monitorizar o estado nutricional do paciente hospitalizado? Quais ferramentas que ele tem à disposição? Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre elas. Então, aqui, ó, primeiro, ó, a gente vai fazer o que nesse paciente? Triagem nutricional. Vocês já ouviram falar sobre triagem nutricional? No ambiente hospitalar, já ouviram falar? Já? Eu acho que 2 pessoas eu ouvi falando que já, mas eu acho que todo mundo, tá? Vou considerar essa introdução. Aqui, ó, a gente tem como ferramenta de triagem a NRS 2002 e também a MUST, tá? Essas duas aqui, ó, podem ser utilizadas no paciente hospitalizado. E qual que é o intuito da ferramenta de triagem nutricional? Alguém sabe? Para que você tria esse paciente quando ele interna no hospital? Qual que é o objetivo? Fala. Você tá sabendo mais que ela falou errado. Saber a conduta que você tem que ter nesse paciente. Indiretamente é isso. Beleza. Show. Gente, vocês explicaram o que é, só que não com a nomenclatura correta, mas vocês sabem exatamente o que é. É aquela, se eu ver fulano na rua, eu sei quem é, se falar o nome eu não sei. Então é basicamente isso que vocês acabaram de fazer. Quando a gente olha aqui para essas ferramentas, qual que é o objetivo? Determinação dos níveis de assistência. Nível de assistência na nutrição a gente vai entender como nível de assistência primário, secundário e terciário. Tá? Pacientes com assistência de nível terciário, ele precisa de um acompanhamento mais assíduo, ele precisa de um acompanhamento mais de perto. É como se eu colocasse um asterisco no nome daquele paciente e eu ficasse com a minha antena ligada em tudo o que acontecer com aquele paciente. Por quê? Porque ele é um paciente de risco nutricional. Ele é um paciente que ele tem potencial risco de desnutrir enquanto internado no ambiente hospitalar. E aqui a gente tem a segunda parte aqui, que é as ferramentas de avaliação nutricional. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui, ó? Avaliação subjetiva global? Já? O pessoal daqui, da residência, vou nem perguntar. Já também, né? Ó, então a gente tem aqui a avaliação subjetiva global e essa aqui, ó, MAN reduzida, mini avaliação nutricional. Vocês sabem a diferença de uma para outra? Uma diferença só eu quero. Sabe? Outra, você estava olhando aí de boca aberta? Ah, sabe não? Você estava assim, caramba, eu estou sabendo tudo. Eu tipo, caramba, eu não estou sabendo nada. Eu acho que é a segunda opção. Caramba, então beleza, você matou. Alguém sabe, gente? Uma só. Uma diferença das duas. Que é o determinante. Você só vai escolher uma ou outra a partir daquela diferença que você encontrar naquele paciente seu. Ele consegue sair ou não? Não. Ninguém lembra? Eu sei que vocês já viram, vocês só não lembram na pressão. Né? Vamos lá, ó, então a diferença de uma para outra. Como que eu vou saber se eu vou utilizar naquele paciente a avaliação subjetiva global ou a mini avaliação nutricional, ou a MAN reduzida, né?
Idade. Então, MAN reduzida, ela é utilizada para fazer avaliação de risco nutricional em pacientes idosos, tá? Então, pacientes idosos a gente acaba fazendo com a mini avaliação nutricional, tá? A avaliação subjetiva global, pacientes adultos, tá? Que não entraram na terceira idade, ok? Claro para todo mundo isso? Aqui a gente entra na parte de avaliação física. Então, o que o nutricionista no hospital ele tem como ferramenta à disposição para fazer avaliação antropométrica ou avaliação física? A gente tem circunferências, que a gente bem conhece, é uma das metodologias mais conhecidas, até mesmo por pessoas que não são da área da nutrição. É aquela, fulaninho começou a treinar, fez 5 meses de academia, já está querendo fazer a medida ali do braço para comparar com o ciclaninho que está na academia também junto com ele. Né? O pessoal da risada ali, mas você já fez isso só ali. Então, beleza. Ó, então, isso daqui, ó, circunferência, uma das ferramentas mais utilizadas pelo nutricionista e também por outros profissionais. Fisioterapeuta, utiliza circunferência? Para que o fisioterapeuta pode utilizar a circunferência? Quem pode falar dos fisios aí? Oi? Beleza. O que mais? Existe uma coisa fundamental para vocês. Mas fundamental. Não é, perdão, para vocês. Fundamental. Isso é ventilação mecânica. Consegue imaginar? Vamos imaginar que você tem um paciente que ele não anda, você precisa da altura dele. Você vai fazer também, mas uma outra coisa associada à ventilação mecânica, para ajustar alguns parâmetros de ventilação mecânica, esses profissionais, isso, exato, eles precisam de peso e altura, principalmente a altura, porque pela altura eles sabem o tanto de volume corrente que eles vão produzir. É uma coisa específica de parte de fisioterapia, tá? Mas só para vocês entenderem que a circunferência ela não é só utilizada pelo profissional de nutrição dentro do ambiente hospitalar. Outros profissionais também utilizam essa ferramenta como prática clínica, ok? Dobras cutâneas. Vamos lá. Dobras cutâneas, todo mundo já teve contato com o adipômetro? Já? Sim, não? Tá. Ah, então beleza. Tem alguns que sim, alguns que não. Quem não? Já ouviu falar sobre? Já? Então beleza. No ambiente hospitalar a gente utiliza também adipômetro. Então ele não é só utilizado lá para o paciente que você quer avaliar a percentual de gordura no consultório. Tá? Ele é utilizado também no ambiente hospitalar. Para que ele é utilizado no ambiente hospitalar? Para a gente ver desnutrição calórica. A gente tem 2 tipos de desnutrição no paciente: calórica e proteica. Desnutrição calórica associada à restrição calórica crônica nesse paciente, desnutrição proteica, redução de mobilidade nesse paciente, associada a uma condição aguda de baixa ingesta alimentar. Tá? Então a gente tem 2 tipos de desnutrição nesse paciente. E a gente utiliza a dobra cutânea do tríceps para a gente determinar a desnutrição calórica nesse paciente. Tá? Aqui, ó, essa aqui é a minha queridinha, ultrassonografia. Então, a ultrassonografia, vocês já viram como que faz, ou já ouviram falar sobre ultrassonografia para avaliação muscular? Ou só para acompanhamento de gestação mesmo? Ah, também, né? Tratamento na física, nem vem. Aí, legal, ó, tem uma outra visão também. O ultrassom, gente, nada mais é do que uma ferramenta também de avaliação nutricional. Vocês podem ainda ser muito crua essa informação na cabeça de vocês, mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, vocês vão entender como que ela atua, principalmente dentro do ambiente hospitalar e fora do ambiente hospitalar também, como você pode utilizar essa ferramenta aqui. Tá? E aqui eu deixei um ponto de interrogação na bioimpedância. Vocês já ouviram falar sobre bioimpedância no hospital? Alguém já ouviu falar? Não? É mais consultório. Mas a gente tem, tá? A gente tem bioimpedância dentro do hospital. Aí vocês podem pensar, nossa, que tipo de bioimpedância que é? O paciente muitas vezes não consegue ficar em pé para fazer aquela lá que você precisa fazer a abertura dos braços. Legal? Qual bioimpedância você vai fazer? Aquela que é deitado?
Retacular? Era paciente do quadro, fez a bioimpedância. O negócio de fazer a avaliação para ele avaliar o índice de massa, o índice de gordura do paciente, porque era um paciente com HIV que já estava há 20 dias hospitalizado e não tinha capacidade de fazer o desvio da ventilação nem do heroína, nem de outros medicamentos, fez a bioimpedância para poder ter um aporte e fez a sonografia também para poder ter a questão da densidade da massa muscular que estava com uma sarcopenia extrema. Legal, tá. Ó, então ele falou sobre a bioimpedância aqui, uma experiência que ele teve da bioimpedância sendo utilizada no ambiente hospitalar para avaliação de gordura e de massa muscular. Eu vou te frustrar um pouquinho, e eu coloquei esse ponto de interrogação, ele não é à toa, tá? Quando a gente pensa em bioimpedância no ambiente hospitalar, bioimpedância, ela nada mais é do que uma ferramenta que você vai transcorrer correntes elétricas por meio de fluidos corporais no seu corpo. Onde tiver mais resistência, está mais difícil de passar. Onde tiver menos resistência, está mais fácil de passar. Como ela é uma corrente elétrica em água, quem tem mais água? Músculo ou gordura? Músculo, beleza. Então no músculo vai ter mais resistência para passar ou vai ter menos resistência para passar? Menos resistência, porque tem mais água. Corrente elétrica, afinidade por água. É assim que ela consegue determinar o tanto de massa muscular que essa pessoa tem, de massa livre de gordura que essa pessoa tem, o tanto de gordura que essa pessoa tem. Só que qual que é a limitação pensando em ambiente hospitalar? Vocês já viram sobre o preparo de bioimpedância? O que tem que fazer? Um monte de coisa, né? É até chato, né? É jejum, é ficar sem exercício, é não tomar diurético, a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas enfim, quando a gente pensa no ambiente hospitalar, muitas vezes esse paciente, ele vai estar com diurético, ele vai estar com soro, ele vai estar com antibiótico diluído em soro 24 horas por dia, e ele vai ter, às vezes, condições de edema ou anasar, que nada mais é do que um aumento de fluidos de água dentro do corpo dele por condições que podem ser as mais variadas possíveis. Quando a gente olha para uma ferramenta dessa aqui, que ela tem o intuito de fornecer informações de composição corporal através de corrente de água, a gente não consegue ter uma certeza nesses pacientes de que aquilo que a gente visualizou é 100% relacionado à massa muscular ou ao tecido de gordura dele. Então, por isso que ela não é muito bem vista pensando em avaliação de composição corporal, tá? No ambiente hospitalar. E aqui, diagnóstico nutricional, método PEI. Vocês já ouviram falar sobre esse método? Diagnóstico nutricional sobre esse método? Não? Quando a gente tria esse paciente, quando a gente faz avaliação nesse paciente, a gente precisa definir uma linha de cuidado, concordam comigo? Porque senão vão estar fazendo aquilo ali à toa. Então, para a gente definir essa linha de cuidado, vamos imaginar um médico. O médico, para ele escolher a medicação que ele vai usar, escolher o exame laboratorial que ele vai pedir, ele tem que ter um diagnóstico prévio, não precisa? Ele não precisa de uma definição, ou pelo menos uma investigativa daquele diagnóstico, para ele determinar os próximos passos? O nutricionista no ambiente hospitalar ele também precisa disso, né? E aí entra o que a gente chama de diagnóstico nutricional padronizado. Esse diagnóstico nutricional padronizado nada mais é do que uma padronização de diversos diagnósticos que a gente tem presente lá e que a gente vai identificar primeiro o diagnóstico desse paciente, a associação desse diagnóstico, ele está associado ao quê? E depois a gente vai mostrar pelo que ele foi evidenciado. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem lá um paciente que ele teve perda de peso e você identificou que entre uma avaliação e outra ele teve perda de peso. E aí nessa avaliação, você identificou que ele teve perda de peso, você vai colocar lá, vai procurar lá na padronização o índice perda de peso, vai ter lá, você vai colocar IN 1.7, vamos imaginar, vai ser o CID do diagnóstico, tá? Vocês sabem o que é CID? É um código de algum diagnóstico. Na medicina, a gente tem o CID da doença. Na nutrição, a gente tem o CID do diagnóstico nutricional. Então, vamos imaginar, tá lá, em IN 1.7, perda de peso involuntária, você precisa associar isso com alguma coisa. Associada ao quê? Você fez circunferência, você fez circunferência da panturrilha, você fez circunferência do braço. Associado à redução de circunferência do braço e panturrilha, e através do que você evidenciou isso? Conforme evidenciado
pela avaliação nutricional. Então, o diagnóstico desse paciente ficaria perda de peso involuntária associado à redução de circunferência do braço e panturrilha, conforme evidenciado pela avaliação nutricional. Então, basicamente, só para dar um exemplo para vocês, é isso daqui que a gente faz lá no hospital, tá? Tá um pouco ruim de visualizar aqui, mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre. Então, aqui, ó, vamos falar sobre circunferências. Aqui a gente tem, primeiramente, circunferência da panturrilha. Então, circunferência da panturrilha, ela é utilizada no ambiente hospitalar para quê? Ela é utilizada no ambiente hospitalar para a gente conseguir observar perda muscular, depressão muscular. E como que a gente identifica isso? Aqui a gente tem os valores de referência para ambos os sexos. Então, valores menores que 31 centímetros, esse paciente está com depressão muscular. E aqui a gente tem também a análise isolada da medida. Tá? Quando você vai analisar somente ela, você vai utilizar somente ela para avaliação, ela tem uma diferenciação do que é a circunferência padrão de homens e a circunferência padrão de mulheres. Então, para homens, a gente tem aqui menor ou igual a 34 centímetros para a gente identificar a depressão, ou para mulheres menor ou igual a 33 centímetros. Tá? Então, a gente acaba utilizando essa daqui, principalmente para a gente ver se esse paciente ele tem depressão muscular ou não. Ok? Circunferência do braço, ela também pode ser utilizada. A gente tem aqui, ó, circunferência do braço, a ferida no ponto médio, o processo acromial e o olégono da unha. Vocês lembram de anatomia isso daqui? Acho que não, né? Você deu uma risada, acho que não, né? Alguém lembra? Ó, estou dando aqui para vocês o ponto de referência da medida. Se alguém ler isso daqui, sabe fazer certinho a medida? Acidente anatômico, hein? Quem lembra disso? Hã? Oi? Você sabe que é daqui até aqui. Agora, onde você vai comprar fruta, você não sabe, não sei. Ó, vamos lá, gente. Ó, processo acromial. Ó, tá chegando ali. Tá? Ah, não. Eu esperava mais de você. Você também, você tem anatomia. Você tem muita anatomia na sua grade. Ó, quando a gente olha processo acromial, ele é nada mais do que a proeminência óssea que a gente tem na saída da escápula, na espinha da escápula. Então é o ossinho que a gente tem aqui, ó. É que o meu não vai dar pra ver, mas se tiver alguém aí que tá sem manga. Isso. Aí, ó, isso daqui, ó, o olégono da unha é mais conhecido como o quê? Popularmente. Cotovelo. Então aqui, ó, quando a gente olha o olégono da unha, a gente está falando de cotovelo, tá? Eu estou pegando esse ponto, gente, porque quando vocês forem ler materiais de avaliação nutricional, ele não vai falar cotovelo. Ele não vai falar pega aqui o ossinho do ombro. Ele vai falar isso daqui para vocês, ó. Se vocês não souberem, vocês vão errar na delimitação anatômica do seu paciente, tá? Então, beleza, ó, pegou o ponto médio disso daqui, a gente faz uma coisa que a gente chama de adequação da circunferência do braço. O que significa adequação? É para a gente saber se de fato esse paciente ele tem perda muscular comparado à população normal. Vocês sabem o que são percentis? Sabe? Então fala. Não, eu tive prova, tava lá. Ah, você falou que sabe. Não vai descontar ponto não, vai. Uma tabela de comparação com a média da população dividida em homens e mulheres e as idades. Perfeito, ó. Tinha um potencial e não estava colocando para jogo ali. Ó, então, quando a gente olhar aqui, gente, percentis para adultos, o que são isso daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês? Vou mostrar ali a tabelinha. Toda vez que vocês ouvirem sobre percentis, significa que um pesquisador fez um estudo populacional com muitas pessoas de X idade até tal idade e viu que a média encontrada naquelas pessoas é X. A partir disso, a gente vai ter o que a gente chama de percentil. Percentil a gente vai utilizar como se fosse o nosso termômetro, para a gente saber se aquela pessoa que eu fiz agora a circunferência, ela está acima da população normal ou ela está abaixo. Tá? Então é isso daqui, ó. Ó, percentil para homens, e aqui a gente tem a idade, tá vendo? Percentil para mulheres, e aqui a gente tem a idade também. Então tá vendo aqui, ó, percentil 50? Percentil 50 é a nossa referência.
estiver abaixo de 50, tem perda muscular. Se estiver acima de 50, é uma pessoa que treina musculação, tô brincando. É uma pessoa que está acima da recomendação, do que é padrão, né? E aqui a gente sempre vai olhar para a idade. Está vendo que conforme vai diminuindo os percentis, a referência dos percentis, a idade vai aumentando. O que isso significa? Com o aumento da idade a gente tem o quê? Diminuição da massa muscular, sarcopenia, enfim, ele mesmo mencionou ali no paciente que era nesse perfil. Quando a gente for fazer a adequação da circunferência do braço, a gente vai comparar com isso daqui, ó. Então, será que o meu paciente está acima ou ele está abaixo? Ele está exatamente no percentil 50. É a partir daí que vai ser o meu termômetro, tá? E aí, depois, a partir disso, a gente tem essa classificação aqui daquele percentual. Então, dentro do percentual estabelecido, a gente vai saber a classificação dele. Então, aqui ele traz como classificação de sobrepeso e obesidade. Lembrando, circunferência, quando dá acima, ela sempre vai trazer como condição de sobrepeso ou obesidade. Por quê? Circunferência ela não é específica para a massa muscular. Ela pega o todo. Então, ela vai pegar osso, ela vai pegar água, ela vai pegar músculo e ela vai pegar gordura. Então, a literatura ela traz para a gente sobrepeso ou obesidade se der acima do valor de referência. Ok? E se der abaixo, a gente tem aqui a depressão muscular, sendo ela discreta, moderada ou grave. Ok? Dobras cutâneas. Vamos lá, ó. Lembra do que eu falei de nutrição calórica? Então, aqui a gente utiliza a dobra cutânea para avaliação de desnutrição calórica nesse paciente. E aí é a mesma mentalidade da circunferência do braço. Tá? É a mesma mentalidade. A gente vai jogar dentro de uma fórmula de equação, vai pegar o percentil 50 aqui, vai olhar para a tabelinha e a gente vai determinar aqui para ele. Ó. Então aqui, depressão discreta, depressão moderada ou depressão grave. Isso daqui está mais associado à desnutrição calórica. O que é desnutrição calórica? É você restringir a energia para determinado paciente. E, consequentemente, vai gerar uma diminuição no tecido subcutâneo dele, na gordura corporal. Tá? Porém, a gente tem aqui, ó, existem limitações. Quando a gente olha para a circunferência, a gente tem que pensar que existem limitações. O paciente hospitalizado, a gente tem o quê? Muitas condições adversas que podem influenciar na minha medida. Quando a gente olha para essas condições adversas, a gente tem aqui, ó, edema, alterações anatômicas resultantes de lesões. Vocês conseguem imaginar uma possibilidade dentro disso daqui que a gente pode encontrar? Conseguem? Falou fratura. Vocês acham que está certo? A alteração anatômica, ela pode se dar sim por presença de patologias, hoje bem menos, mas vocês conheciam poliomielite? Então, poliomielite, a gente tem aí condições, paralisia cerebral, e a gente tem também condições externas. Você tirou a palavra, muito bem. Condições externas, que no caso seria a presença de fraturas ou politraumas. É muito comum também a gente encontrar pacientes hospitalizados com politraumas. Pacientes acidentados, principalmente em UTI, tá? E aí como que você faz uma avaliação de circunferência desse paciente, sendo que ele está com o que a gente chama de mobilização em bloco? Você não pode sequer dobrar um joelho desse paciente para fazer uma medida. Então ela tem limitações. Quando a gente olha para edema, também, eu acabei de falar para vocês que a circunferência ela pega o todo. Ela não consegue separar. Então ela vai pegar edema, água naquela região, se tiver. Ela vai pegar músculo, ela vai pegar alteração anatômica, ela vai pegar tudo que tiver ali, ela não vai separar. Então, às vezes, esse resultado não é tão fidedigno por conta disso, tá? Aqui a gente tem perda de mobilidade, então, às vezes, um paciente, perda de mobilidade entra onde? Vamos imaginar um paciente super obeso crítico, e ele tem uma perda de mobilidade em membros inferiores. Ele não consegue mexer, é travada a articulação dele. Como que você levanta o joelho desse cara para você fazer a circunferência da panturrilha dele deitado no meio? Você não consegue, você teria que fazer a medida como? Com a panturrilha toda achatada em cima da cama.
Isso vai dar o quê? Interferência no resultado da medida. Porque a técnica correta ela não é dessa forma. Tá? Aqui a gente tem também marcadores bioquímicos que podem influenciar também. Tá? Então, no caso, vamos imaginar que o paciente tem uma albumina muito baixa por uma hepatopatia, por uma doença no fígado. O que vai causar nesse paciente? Sou da residência, fingindo que não sabe. Foi do orégano. Ó, vamos imaginar. Baixe a cabeça antes de vir pra cá. É, né? Ah, beleza. Isso que a gente tá no começo da semana, hein? Se fosse quinta-feira, sexta, eu dava um crédito pra vocês. Mas, ó, quando a gente pensa em um paciente, vamos imaginar, um paciente com hepatopatia vai ter uma albumina baixa, porque o fígado não está conseguindo produzir. O que a albumina faz ao raciocínio clínico? O que a albumina faz no nosso corpo, principalmente? Auxilia na pressão. Vocês falam pressão arterial, meu Deus do céu. Pressão. Ouvi? Hã? É isso, pressão osmótica ou colodosmótica, tá? O que significa isso? Eu falei grego agora para alguns? Acho que o pessoal do primeiro termo é mais complicado. Mas enfim, ó, já fica aí, vai cair na prova lá, não sei lá que termo você vai encontrar isso daí. Mas enfim, quando a gente pensa na albumina, ela regula essa pressão colodosmótica. Nada mais é do que segurar água dentro da célula. Então ela não deixa a água extravasar do meio intra para o meio extracelular. Se um paciente tem alteração de albumina, a albumina está baixa, por uma hepatopatia, uma condição muito forte disso acontecer, esse paciente ele vai ter edema, ele vai ter azar. E aí vai influenciar em quem? Na circunferência. Exato. Cirrose é muito comum. Aí vocês podem também, que é uma coisa, tem que tomar muito cuidado na interpretação do exame laboratorial. Quando você pega um paciente igual dele ali, que ele mencionou, um paciente que ele está internado, ele tem HIV e ele é muito emagrecido. O próprio estágio do HIV, dependendo, ou vamos imaginar um paciente também politraumatizado, concordam comigo que ele está passando por um estresse inflamatório muito grande naquele momento? Está passando por um estresse inflamatório muito grande, né? Esse estresse inflamatório vai fazer o que com a albumina? A albumina é uma proteína que a gente chama de proteína de fase aguda negativa. Se você tem uma fase aguda inflamatória, ela tem queda. Mas essa queda é uma queda mascarada, porque não é uma queda real, não representa a realidade. E aí você olha para esse paciente e fala, nossa, mas o paciente cirrótico lá, ele está com a albumina baixa, está todo alasarcado. Esse aqui está com a albumina mais baixa do que o outro e está normal. Por quê? Porque esse aqui tem uma condição inflamatória que leva a uma queda, basicamente uma queda não fidedigna da albumina, mascarada, que não vai influenciar na parte clínica dele, tá? Mas o paciente com cirrose, que não está conseguindo de fato produzir albumina, aquele sim ele vai ter condições de edema anasal. Ok? Então vamos lá. Avaliação física por meio de ultrassonografia. Isso daqui é interessante muito falar. Quando a gente olha para o ultrassom, gente, ela é uma ferramenta muito, mas muito promissora na avaliação da massa muscular do tecido subcutâneo em pacientes hospitalizados. Vocês conseguem imaginar como que a gente avalia tecido muscular e gordura subcutânea por meio de ultrassom? Não faço ideia. Gente, a gente faz isso lá no hospital, tá? Inclusive, quando vocês foram lá, acho que seria, não sei qual seria o tempo de vocês, mas se vocês forem visitá-la novamente, a gente faz uma lá presencialmente para vocês verem como que a gente faz isso, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês. Ó, então aqui a gente tem EMQ, TAS e AST. Grego, né? EMQ. Toda vez que eu falar EMQ, vocês vão subentender como espessura muscular do quadríceps. Tá? EMQ, espessura muscular do quadríceps. TAS, tecido adiposo subcutâneo. Tá? Então, TAS, tecido adiposo subcutâneo. AST, área de secção transversa daquela musculatura que está sendo avaliada. Tá? Então, beleza, ó. Então, aqui a gente tem uma foto de um paciente real lá nosso e uma avaliação de ultrassom também de um paciente real lá nosso. Primeiro passo, onde que você vai avaliar a musculatura desse paciente para você determinar perda muscular? Pela literatura mais recente que a gente tem, os estudos que mais utilizam o ultrassom como ferramenta de avaliação muscular
eles pegam a espessura muscular do quadríceps. E por que quadríceps? Porque é um dos músculos maiores que a gente tem no nosso corpo. E ele está muito associado com uma coisinha que é uma particularidade do paciente hospitalizado. Foi o início da nossa palestra. Vocês sabem o que é? Qual que é a particularidade que o paciente hospitalizado tem que o paciente fora do hospital, mesmo sedentário, não vai ter? Exatamente. Então aqui a gente pega perna, principalmente, coxa. Por quê? Porque a coxa ela não está fazendo função nenhuma. E se ela estivesse fora do hospital, essa pessoa estaria, levantando da cama e indo pegar um copo de água na cozinha. Então teria o quê? Teria estímulo de contração e relaxamento dessa musculatura. Quando está no hospital, não tem. Tá? Então por isso que a gente utiliza sempre, na maioria das vezes, o quadríceps como ponto de referência. E aí, beleza, ó, vamos para a aula de anatomia de novo. Então, na onde que a gente vai fazer a delimitação da estrutura da coxa para a gente determinar 2 pontos de avaliação? A gente vai fazer, primeira pontuação lá em cima, a gente vai posicionar a fita que aqui na foto cortou. Mas a gente posiciona a fita no que a gente chama de parte anterior da crista ilíaca superior. Vocês lembram o que é isso? Mas é isso. Tem literatura que traz de uma forma, tem literatura que traz de outra, mas é isso. Tá? É a parte anterior, para ficar mais fácil para vocês, é essa bordinha que a gente tem aqui, essa curvinha que a gente tem aqui no osso do quadril. Tá? Da crista ilíaca superior. A gente colocou a delimitação do ponto lá em cima, a gente vai descer essa fita até aonde? Base da patela. Oi? Mas é isso. Você vai até aqui a base da patela, a parte superior. A gente não vai pegar a parte inferior aqui. A gente vai até a parte superior aqui. Fez a delimitação até aqui a parte superior da patela, a gente vai traçar aqui o ponto médio de avaliação. Então o primeiro ponto ele vai ser o ponto médio da distância dessas duas estruturas. Beleza? Segundo ponto de avaliação, a gente vai fazer a borda do terço inferior. O que significa isso? Que a gente vai dividir esse mesmo ponto em 3 e vai pegar o início do terceiro terço. Que nada mais é do que isso daqui, ó. Então isso daqui foi dividido em 3 partes e a gente pegou exatamente a borda do terço inferior. Tá? É feita a avaliação e a gente tem essa imagem aqui, ó. Vocês conseguem identificar as estruturas aqui? Aqui a gente tem músculo, ó, vamos lá. Aqui a gente tem tecido adiposo subcutâneo da coxa. Aqui a gente tem músculo reto femoral e aqui a gente tem o músculo vásico intermédio. Vocês conseguem identificar aqui? É que tá ruim porque tá projetando, tá, gente? Mas fica bem melhor essa imagem, principalmente a computação quando a gente viu, tá? Ó, então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Então aqui, ó, desse primeiro ponto até esse ponto aqui, ó, a gente tem essa primeira medida, tá vendo? 1,38 centímetros. Estão vendo? Isso daqui, ó, é tecido adiposo. Então isso daqui a gente subentende como tecido adiposo, tá? Esse segundo ponto aqui que a gente vai ver, ó, daqui até aqui, a gente tem a espessura do músculo do quadríceps, tá? Então a gente tem aqui o que a gente entende como reto femoral, base intermédia. E aqui, ó, a gente vai ver que ele refere a essa legendinha aqui, ó, tá vendo? 5,66 centímetros. Depois, a gente vai ter a segunda medida aqui, que vai ser o ponto da pele até o osso do fêmur do paciente. E a gente quer saber o tamanho de músculo e gordura em relação à espessura, tá? E a gente vai subentender isso daqui como essa profundidade aqui, ó, 7,11, tá? E depois, lembra que eu falei sobre a área de secção transversa? A área de secção transversa é a área transversal, uma vista transversal. Então a gente tem essa área aqui, ó, ela é subentendida por isso daqui, ó, 6,89 centímetros quadrados. E ela traz esse período também de circunferência 20 centímetros para a gente. Ok? Então,
A partir disso daqui, ó, a gente faz reavaliações desse paciente e a gente consegue ver em tempo real essas estruturas sofrendo modificações, seja relacionadas à perda de gordura, seja relacionada à perda muscular, seja relacionada à perda de gordura e perda muscular, também pode acontecer, tá? Aqui, a gente tem uma outra função do ultrassom. Até agora, a gente falou sobre uma especificidade do ultrassom somente para avaliar espessura muscular e gordura subcutânea, ok? A gente tem uma outra função do ultrassom que se chama ecogenicidade muscular. O que significa isso? Ecogenicidade, na radiologia, nada mais é do que uma nomenclatura utilizada para a gente determinar os pontos, os graus de pontos de tons de cinza que a gente vai ter naquela avaliação. Então, só para ficar mais claro para vocês, a gente vai traçar um ponto ali no ultrassom e a gente vai ver onde tem mais tom de cinza claro ou cinza escuro. O que isso quer dizer para a gente? O que isso dá de feedback para a gente? Isso dá de feedback para a gente que o ultrassom, se ele tem uma estrutura mais clara, significa que ela é menos densa. Se ela tem uma estrutura mais escura na tela, significa que ela é mais densa. E aí, quando a gente olha para isso daqui, ele traz um gráfico para a gente da região que a gente está delimitando ali. Se o paciente tem mais área clara do que escura, ou seja, se esse paciente está na imagem lá apresentando uma ecogenicidade de maneira mais clara do que tom escuro, significa que ele tem mais gordura entremeada na fibra muscular. E isso, quando a gente vai para a avaliação clínica, isso quer dizer que a funcionalidade dessa musculatura, em potencial de força, é menor. Por quê? Porque tem mais quantidade de gordura do que quantidade de fibra muscular. Então, quem promove contração muscular é músculo. Gordura não faz nada. Tá? Então, a gente consegue avaliar qualitativamente essa massa muscular. Tá? E aqui a gente tem também uma outra metodologia de avaliação do ultrassom de maneira qualitativa. Então, a gente tem o quantitativo, espessura, área de secção transversa e tecido subcutâneo. E aqui a gente tem a forma qualitativa também, que significa ângulo de penação. O que significa isso daqui? Ó? Ângulo de penação nada mais é, gente, só para simplificar, do que a distância de um ponto do início da fibra até o término dessa fibra. Aqui vocês estão vendo que isso daqui, ó, mais em branco, é a fáscia muscular. É a capinha que reveste o músculo, tá vendo? E aqui, ó, a gente vê um ângulo que está sendo formado da fibra muscular, da disposição da fibra muscular em relação a essa face muscular, tá vendo? Quanto maior for esse ângulo, ou seja, quanto mais em pé tiver essa fibra muscular, mais força esse paciente tem, mais torque muscular esse paciente tem. Por quê? Porque a distância para o sarcômero deslizar é menor. Então, se está mais em pé a fibra muscular, a distância de contração é menor. Então, você consegue ter mais força, mais potencial de força com esse paciente. A cada reavaliação, você vai percebendo essa fibra que era mais em pé, ficando cada vez mais deitada. E aí, se esse paciente está tendo essa alteração dessa fibra mais deitada, significa que ele está perdendo força muscular. E aí, a reabilitação que o fisioterapeuta ali vai sofrer. Então, isso acaba sendo uma ferramenta de avaliação também de qualidade da musculatura. Porque até então a gente estava falando sobre quantidade. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Beleza. Bioimpedância, mais uma vez, acaba não sendo boa, extremamente boa. Por quê? Porque tem condições de edema nas arcas medicamentosas que esse paciente vai estar submetido que pode influenciar nos resultados da bioimpedância. Tá? Vamos lá. Agora a gente entra na segunda parte, que é a avaliação nutricional em consultório, tá? Pensando em nutrição esportiva aqui. Então, até então, a parte hospitalar ficou claro para todo mundo quais são as nossas ferramentas, como que a gente pode atuar, conseguiram anotar bastante coisa? Oi? Pode falar. Esses pacientes que vocês realizam essa avaliação nutricional completa, a periodicidade de retorno da avaliação é a cada 7 dias? Perfeita pergunta. A gente faz, de acordo com o nível do paciente, se for um paciente de nível terciário, a gente faz a cada 7. Se for um paciente de nível secundário, a gente faz a cada 10.
Tá? E se for um paciente de nível primário, a gente também padronizou como a cada 10. Tá? Então, de qualquer forma, o mínimo de tempo de avaliação que a gente vai fazer é a cada 10 dias. E a triagem, vocês é o próprio especialista pediátrico. Exato. Determina o nível. Exato. No ato da internação. Exatamente. A gente preconiza ali como até 72 horas da internação desse paciente para a gente fazer a triagem nutricional dele. Tá? Então a gente tem ali, digamos, uma média de 48 horas de média de internação do paciente até realizar a primeira triagem. Tá? Alguns menos. Tem um protocolo. Tudo isso que eu estou falando, quando a gente pensa na instituição hospitalar, no hospital regional, tudo é protocolado. Então a gente tem lá os POPs, cada ferramenta, cada procedimento, cada processo que a gente faz dentro do hospital, ele é por meio de um POP, que é desenvolvido para a gente padronizar aquela metodologia. Tá? Então é exatamente dessa forma e a gente acaba fazendo tudo seguindo as recomendações, independente do setor que segue os protocolos. Tá? Então vamos lá, gente. Ó, agora a gente vai entrar na parte de algumas pessoas que querem atuar mais na parte de clínica e consultório, querem atuar mais na parte de esportiva, tá? Então aqui a gente tem, ó, mais uma vez, a avaliação nutricional. Ela vai discorrer sobre diagnóstico, histórico clínico, exames, enfim, anamnese, avaliação de composição corporal. A gente sabe que engloba tudo isso daí, tá? Oi? Pode ser, já que a gente chegou na metade? Tá, não, beleza, perfeito, pode ser. 10 minutinhos, tá?